E tem uma questão também que é o fato de pessoas, dezenas delas, entrarem diariamente no território brasileiro em busca de ajuda, em busca de sobrevivência diante do caos econômico que a Venezuela está vivendo. Uma possível escalada nesse conflito também poderia ampliar ainda mais a quantidade de pessoas que buscam refúgio aqui em território brasileiro. Isso também, de alguma forma, poderia influenciar as decisões do Brasil em relação à forma como ele vai se portar, não é, Gustavo Segre? Claro que deveria. Porque o problema, no caso, embora não seja direto, mas vai haver um problema indireto aqui para o país, que é a possibilidade ou não de acolher muito mais gente do que vem hoje já e que, na maioria dos casos, vivem situações de miséria, porque a acolhida brasileira, o acolhimento brasileiro também não dá conta, não é capaz, principalmente naquela região, de oferecer o que essas famílias precisam assim, de um dia para o outro. Não, e vai ser pior, porque não é somente Brasil, Peru, Colômbia. Vão sofrer essa possibilidade de envio migratório de muita gente que quem apoia o Maduro são altas esferas militares. Mas o soldado que escuta o pai e a mãe dizendo, peraí, você vai arriscar a sua vida por Maduro? Não, cara, é melhor ir embora. E aí, tomando a história, na época inclusive das Malvinas com a Inglaterra, o Brasil foi neutral. Ele não se manifestou a favor de um ou do outro. E nesse caso em particular, ele tem que participar com um risco. Imaginemos por um momento que essa possibilidade de mediação do presidente Lula seja bom. A oposição vai dizer, peraí, você teve oportunidade de brecar uma guerra e não tem possibilidade de cobrar a dívida da Venezuela com o Brasil? Cadê a importância da tua mediação? Não conseguiu uma e está conseguindo a outra? Tem alguma coisa estranha aí no meio. Será que o Maduro faria isso na época da gestão do Jair Bolsonaro? Isso que eu me pergunto, né? Será que ele também não foi oportunista? Se tivesse o Jair Bolsonaro, se fosse na época do Jair Bolsonaro, muito provavelmente ele não ia passar o pano pro Maduro, né? Tem até um outro ponto, considerando essa mediação, eventual mediação do Lula, e nós falamos aqui do sucateamento da indústria petrolífera venezuelana, se ele não usaria isso como chantagem, entre aspas, para obter apoio financeiro, para reestruturar essa indústria, para obter apoio financeiro para escalar a produção, para escalar o refino e assim sucessivamente, né? Também é um risco, pelo menos no meu entendimento, que nós corremos se ele se prestar a esse papel, porque no final das contas ele acabaria tendo que, de alguma forma, ajudar a Venezuela. Urian. Eu tenho, na verdade, um comentário e uma pergunta. Um comentário é que eu vejo que o Maduro parece ter olhado, na minha visão, claro, mais para o que está acontecendo no mundo, o que outros populistas do mundo têm feito, como, por exemplo, que é o caso do Netanyahu, que acabou usando aqueles ataques dos terroristas do Hamas para forjar um sentimento de união nacional em Israel e tentar capitalizar em cima disso. Então, o Maduro pega e faz isso. Ao longo dos últimos meses, das últimas semanas, ele tem viajado o país, viajado a Venezuela para dar como se fosse o aulão do Enem do Maduro. É um plebiscito, um referendo que houve aí só a defesa de um dos lados, em que ele ensinava as pessoas a votarem sim para cinco perguntas, para 5 questões. Então, eu vejo mais como isso, você querer forjar algo que 95% da população venezuelana vai concordar, porque quando o país ele sofre de insegurança, o que você oferece? Você oferece uma arma para a pessoa se defender. Quando o país sofre de pobreza, o que você oferece? Você oferece ouro para a pessoa ficar rica. E você fala, lá tem petróleo, lá tem ouro. E agora, eu falei que ia fazer comentário e logo ia para a pergunta. A pergunta é, o que Maduro faria com essa região se ele conseguisse? Por quê? Porque a Venezuela já mostrou incompetência e falta de eficiência para conseguir extrair e vender o próprio petróleo. Agora, e sucateou toda a indústria nacional. Agora, você aumentando a área de exploração vai mudar alguma coisa? Você não vai conseguir explorar e vender do mesmo jeito. Mas eu acho que não muda, Urian, primeiro pela quantidade. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo, 300 bilhões de galões. A Guiana tem uma capacidade de 11 bilhões.
matematicamente, é uma quantidade muito inferior. Não mudaria a situação econômica da Venezuela. Quando a gente olha para o território, 70% é floresta. A população, os 800 mil habitantes, estão concentrados ali numa faixa litorânea. Acho que o Segré ou o Kawaguchi, alguém disse. Exato. E na própria área de fronteira também, a cidade do lado da Guiana, né, que faz a fronteira ali entre Brasil pelo estado de Roraima, é uma cidade pequena, se não me engano tem pouco mais de 15 mil habitantes, então eles estão bastante espalhados por essa área. E tem um outro fator que aí talvez seja um cálculo político, hoje a Guiana teve todo esse crescimento econômico, mas olhando para a sua situação, né, em termos percentuais e não em termos absolutos. Tem um outro fator que hoje a exploração de petróleo na Guiana se dá por duas empresas norte-americanas e uma pequena parcela, 15%, 20%, por uma semi-estatal, por uma estatal chinesa. Talvez no cálculo político do Maduro, para ele não, de alguma forma, não atacar essas empresas, elas de alguma forma, o governo norte-americano investiriam na sua produção interna. Talvez seja mais um instrumento, um cálculo político de chantagem. Olha, está decidido que eu vou bater. Não vou bater se vocês me ajudarem aqui. Gustavo Segré, queria te ouvir. Eu queria responder a pergunta. Sobre o que a Venezuela faria com aquilo. Aumentaria a quantidade de pobres, é fácil. Aumenta a quantidade de pobres, aumenta a quantidade de falidos, normal. Toma o exemplo, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, o que tem? Areia e petróleo. Sim. O que tem de maior a Venezuela? Maior reservatório de petróleo do mundo. O que tem? Pobres. Então, está claro que não é o produto a diferença. Sim, mas porque temos o mesmo produto nos dois lugares. Em um é a maior concentração de carros, de ouro, de riqueza, de tudo. E a outra, a maior quantidade de pobres em relação ao mundo, tirando Haiti, que é um país muito castigado por um monte de coisas. Então, você vê que não é uma situação econômica, é claramente política de aproveitamento eleitoral e de tentar juntar essas questões, porque ele sabe também, e aí vem outra questão para considerar, a única maneira de Maduro sair do poder, eu enxergo duas. Uma, eleições se conseguissem ser transparentes, e a outra, a revelia dos militares. Mas a grande maioria da cúpula militar é tão corrupta quanto Maduro, então está involucrada. Como que resolve isso? Vamos agrupar a tropa. E como agrupamos a tropa? Através de um bem maior. O bem maior seria a soberania, juntar a cidadania, dizendo, nós vamos a reivindicar a soberania desse território que deveria ser nosso. E o Maduro sabe fazer isso. Coloca essa chantagem eleitoral e põe para ver o que acontece. Para mim é uma questão estritamente de oportunismo eleitoral. Fala, Kawaguchi. Concordo, eu acho que a chantagem eleitoral, até o próprio, nesse fim de semana, o presidente lá da Guiana, o Irfan Ali, ele falou, olha, eu não acredito que parafraseando, ele falou, não acredito que o Maduro vai invadir, só que eu tenho que mobilizar aqui as minhas tropas, porque eu preciso fazer isso. Está sendo comunicado e vai ficar inerte. Exatamente. Eu tive, em 2008, a Venezuela ela ameaçou invadir a Colômbia. Eu, como jornalista, eu fui para lá, eu fui para a selva, ali na Tríplice Fronteira, ali na Cabeça do Cachorro. Eu fui para o lado venezuelano e fiquei lá 2 semanas numa base de selva esperando a tal da invasão. Eu conversava com os soldados venezuelanos lá. Falei, mas e aí, vocês acham que vai invadir? Eles falaram, não, acho que não vai invadir, não, é só conversa. E foi isso, 2 semanas depois, baixou o tom, ele conseguiu o objetivo, no caso não era o Maduro, era o Chávez, ele conseguiu unir a população em torno dele, ele resolveu questões internas lá e ficou por isso. Continuaram lá, eles brigando, não, vou te invadir. Eles não tinham capacidade, a Venezuela não tinha capacidade de invadir a Colômbia, que é um país muito mais forte que a Guiana, e a Colômbia também não tinha capacidade de invadir a Venezuela. Então é essa escalada de retórica que traz o que o Segré falou, vai trazer os benefícios eleitorais internos, né? Mas a gente, é claro que a gente não pode também achar que esse seria a menos pior solução, né? A gente também não pode descartar a possibilidade Eu acho que esse cálculo político, quando você compara a situação da Colômbia com a Guiana, esse cálculo político fica muito evidente. Primeiro porque agora ele escolheu um adversário muito mais fraco,
Independentemente da situação da Venezuela, se ele escolhesse invadir, ele com certeza tomaria aquele território. Em segundo lugar, por conta da narrativa econômica. Quando a gente olha para o dado absoluto, olha, foi o país que mais cresceu economicamente nos últimos 4 ou 5 anos, isso também traz um sopro de esperança para a população dele, que já é tão combalida, que já tem tantos problemas.